Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu estou voltando aí de São Paulo, estava na casa de minha filha e do meu genro e cheguei há poucos dias, então estava aqui preparando, fazendo novas pesquisas para novos vídeos. E quero começar o trabalho novamente tocando numa temática muito sensível que nós vamos precisar nos mobilizarmos de maneira coletiva, de maneira generalizada, no sentido de ser cristãos, com o mesmo propósito de impedir o genocídio de infantes. O imperador Constantino, quando ele chega ao poder, quando a gente estuda teologia, se critica muito as decisões do imperador. Mas uma decisão que me chamou muita atenção, quando ele chegou ali, se tornou imperador de Roma, foi pautado na Bíblia, impedir o infanticídio, porque dentro da cultura do Império Romano, havia uma ideia de que quando nascia uma menina primeiro, era sinal de mau agouro. Então, se enterrava aquela criança, se matava aquela criança, se sacrificava aquele bebê. Não podia ser uma menina. O imperador, pautado nas escrituras sagradas, pautado numa posição benevolente cristã, faz um edito, faz um decreto e proíbe o infanticídio e a morte de bebês por essa questão mística. E segundo alguns, é possível que até algumas comunidades que professassem a fé cristã tinha lá isso na cabeça, essas ideias ruins na cabeça. Mas ele então, com um decreto, impede milhares de crianças de serem eliminadas ao nascer. Então, o que eu quero te mostrar com isso é que desde o princípio, a igreja ela não se envolveu com o Estado, mas ela sempre influenciou o Estado. Sempre. Quando a gente pega aqui essa série verde que eu tenho aqui, que é a coleção da patrística, nós vamos ver os pais da igreja, todos eles, todos os pais, escrevendo a autoridades. Para quê? Para que houvesse, diante da realidade cristã, o respeito que nós merecemos. As próprias Institutas de Calvino não é dirigida ao povo, mas às autoridades governamentais, para que o povo tivesse paz para servir Jesus Cristo. Bem, por que estou falando isso? Nós, cristãos, não devemos ficar dominados pela política, sermos politiqueiros, mas precisamos, enquanto estamos nesta terra, entender que, como cidadãos deste mundo, devemos reivindicar os nossos direitos. Ainda mais numa cosmovisão que é democrática. Você não vai achar isso na Bíblia, nem no mundo antigo, porque havia reinado e império. Israel era uma teocracia. Então nós não temos uma visão democrática na Bíblia. Por que estou explicando isso? Porque diante de uma visão democrática, você tem que ler Romanos capítulo 13 com uma cosmovisão amplificada. Eu vi aí o teólogo dos dois dedos aí de teologia, o Mário Persona, e o pessoal falando que, não, agora aí o Lula é governante, nós não podemos manifestar, nós não podemos reivindicar. Ora as bolas, aonde ele achou isso na Bíblia? Aonde? Claro, você tinha o imperador, era diferente, o rei, que era uma teocracia, uma cosmovisão de que se o rei estava lá é porque ele tinha que governar, ele tinha o sangue azul. Isso aí não é, na realidade, democrática, gente. Precisamos contextualizar para entender o que o autor bíblico está dizendo. Quando você pega, aliás, independente, voltando ao tempo de Paulo, dá para entender Romanos 13 claramente que Paulo está falando que a posição de autoridade é instituída por Deus. Exemplo disso, eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu repito, é a mulher que se casa com um homem não cristão, não bondoso. Esse homem é a autoridade sobre a vida dela. E muitos deles, até hoje, espancam as suas mulheres. Ora, ele pode fazer isso?
Claro que não. Paulo fala lá em Efésios capítulo 5 que o homem deve tratar a sua esposa como o vaso mais fraco e ninguém bate em si mesmo. Logo, segundo as escrituras sagradas, ele está proibido de bater na esposa. Então ele pode, segundo a própria Bíblia, reivindicar, a esposa pode reivindicar que o marido não toque nela fisicamente. E se ela procurar invocar a Lei Maria da Penha para sua proteção, ela não está sendo antibíblica. Vocês estão entendendo? Com relação a Romanos 13, quando você, dentro de uma cosmovisão democrática, lê lá toda a autoridade instituída por Deus, ali você tem que pegar a palavra autoridade e colocar Constituição. Porque no Brasil, a autoridade maior não é o presidente, não é o Congresso, não é o Senado, não é o STF. A autoridade superior no Brasil é a Constituição da República Federativa do Brasil. Todos estão debaixo dessa autoridade. Então, se essa Constituição me dá direito, não para invadir, quebrar as coisas, obviamente, mas me dá direito de eu reivindicar, de eu reclamar, de eu exigir alguma coisa em prol da comunidade, eu devo assim proceder. Caso eu não proceda, é pecado de omissão. Então é lamentável. Eu acredito que algumas vozes no meio evangélico são pagas para ensinar as pessoas a submeter a autoridades corruptas. E veja, senhoras e senhores, em vários momentos, apesar de Paulo nunca ter desrespeitado Nero, eles enfrentaram e não obedeceram tudo que Nero decretou. Atos 5:29, ele deixa... Aquilo não era só o povo, as autoridades judaicas que haviam impetrado aquilo sobre os discípulos. Eles falavam com a autoridade de Roma, porque o Estado judaico estava debaixo da autoridade romana. E quando as autoridades judaicas proibiram os apóstolos de pregarem e eles desobedeceram, eles estavam desobedecendo os judeus e suas autoridades e também o Império Romano. É muito claro isso na Bíblia. Porque obedecer a Deus está acima, até mesmo da nossa Constituição para nós cristãos. Mas é claro que a própria Bíblia vai dizer que nós devemos orar pelas autoridades, respeitar as autoridades, obedecer às autoridades, não fazer vandalismo, quebrar as coisas, isso é bíblico. Agora, o que eu posso fazer dentro da legalidade, seja constitucional de uma nação, ou seja, da palavra de Deus, assim eu devo proceder e vou proceder. E vou proceder. Então, nós vamos tratar aqui de uma questão do aborto, e eu vou ler duas notícias aqui, e eu quero chamar a atenção para você, líder evangélico. Então, escute o nosso vídeo até o final. Por favor. Eu vou te chamar aqui para um compromisso. E vou colocar aqui como paradigma o que a própria Igreja Católica, que na maioria dos seus teólogos aqui no Brasil é um tanto liberal, está tomando de atitude corretamente. Então, o meu chamado, a minha ideia que eu vou propor aqui para você é para nós entrarmos nesse caminho, e eu vou dar aqui diretrizes para você, legais, certas, para nós sermos uma oposição, como está em 2 Tessalonicenses 2, que há um que o resiste. E esse um que o resiste é o poder de Deus, ou o Espírito Santo de Deus, na vida da igreja, enquanto estamos nessa terra. Enquanto estamos nessa terra. Engraçado que um pastor que votou no Lula falou assim para mim: não, irmão João Flávio, eu vou votar no senhor Lula porque eu sei que ele é um anticristo, mas eu quero que Jesus volte logo. Então, ele fazendo tudo que tem que fazer, Jesus volta. Olha a cabeça desmiolada desse líder religioso. Meu Deus do céu. Eu falei para ele: olha, mas está aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:7, há um que o resiste. E você não está mais resistindo. Você não é sal da terra, você não é a igreja de Jesus. Aí ele ficou meio sem graça. Mas votou, viu? Votou no líder aí do PT. Bom, vamos lá. Antes de eu ler as notícias aqui e colocar aqui o que eu acho que nós podemos fazer dentro da lei, neste mês, para os inscritos no nosso canal do Apoie-se, vamos sortear esse belo livro aqui, Fatos sobre o Aborto, que eu já li, fantástico, espetacular.
dá para você fazer aulas aqui de escola dominical, ensinar na sua igreja. Isso aqui já é um método para você combater o que está acontecendo no Brasil. Então, esse livro aqui, se você quiser comprar, tem lá no site da chamada.com.br, chamada da meia-noite, tá? Entra lá, acho que nós temos até um cupom lá, que é CACP 2022. Você pode ter até um desconto de 15%. Mas esse livrinho é muito baratinho, acho que é 13, 14 reais, vale muito a pena você comprar. Vamos sorteá-lo agora, no final desse mês, para os inscritos do Apoia-se. E nesse mês, de maneira inédita, vamos sortear 2 belíssimas Bíblias. A Bíblia do Obreiro, que é uma Bíblia fantástica, porque ela te ensina como é que você realiza um batismo, uma cerimônia de casamento, a apresentação de uma criança. Então, ela é uma Bíblia que tem todas as condições de auxílio para você, no ministério, operacionalizar a obra cristã diante da igreja. É uma Bíblia fantástica, a Bíblia do Obreiro, da Sociedade Bíblica do Brasil. E também vamos sortear a Bíblia de Estudo Apologético com apócrifos do CACP, da qual eu sou um dos coautores, e eu mando autografada para você. Essa aqui eu nem abri ainda, está aqui na caixa, empacotada. E vamos sortear também um kit de livros do CACP. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal do Apoie-se, participe do nosso ministério com qualquer valor mensal e seja um mantenedor desta obra. Também, se você ainda não baixou o app do CACP, é gratuito para todas as plataformas de celulares. Baixe lá. E se você ainda não curtiu o vídeo, dê aquela curtida, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. E se não inscreveu-se ainda, se inscreva, é gratuito, tá bom? Vamos lá, gente. Aqui eu tenho a notícia do Pleno News, feita agora dia 18 de janeiro, que diz assim: CNBB repudia ações pró-aborto do governo e pede explicações. Olha que atitude fabulosa. Por que a CNBB está fazendo isso? Porque o candidato, quando o candidato, o senhor Lula, ele prometeu não trazer o aborto à baila, que ele não iria promover o aborto. E aí o que aconteceu? Nesta quarta-feira, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou uma nota de repúdio a todas as iniciativas do governo Lula que sinalizam para a flexibilização do aborto. O documento fala, por exemplo, da revogação da portaria que exigia a comunicação do aborto por estupro às autoridades policiais. Isso aqui era um controle que o governo mantinha para poder justamente ajudar as mulheres, colaborar com essas mulheres. Outro ponto criticado foi a saída do Brasil da lista de países que assinaram a Convenção de Genebra, que defendia a vida e a família. A CNBB pede ainda esclarecimento do governo federal para com a defesa dos nascituro, compromisso assumido por Lula durante a campanha eleitoral. Então, do que está reclamando a Convenção Nacional dos Bispos do Brasil da Igreja Católica? Número 1, essa questão de não comunicar, não houver o comunicado às autoridades para que haja um controle e que as mulheres sejam protegidas. Número 2, que o Brasil saiu dessa Convenção de Genebra que defendia a vida. Logo, ele pode implementar o aborto. Porque enquanto o Brasil ele está convencionado a essa diretriz de Genebra, ele não pode votar o aborto. Está entendendo? Há um impedimento. Então, o que o governo atual fez? Já tirou o Brasil disso aqui. Tá certo? Então, essa é a reclamação aqui da matéria do Pleno News e da CNBB. A outra matéria está na Veja, diz o seguinte: a reação da Igreja Católica e a decisão de Lula sobre o aborto. E aqui tem uma frase do Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, que, segundo a matéria, viralizou, que é o seguinte: a igreja, diz ele, abre aspas, a Igreja Católica não é a favor do aborto. Não é, nunca foi, nunca será a favor do aborto, escreveu ele. Então tá aqui, eu estou lendo essas duas matérias, uma da Veja, a outra do Pleno News, mostrando para vocês que a Convenção Nacional dos Bispos Católicos está reagindo. Cadê a nota de repúdio da Convenção Batista Brasileira, da qual eu sou membro?
Cadê a nota de repúdio do Supremo Concílio dos Presbiterianos do Brasil? Ou das Assembleias de Deus? Claro que a gente não vai ter uma nota de repúdio da Universal do Reino de Deus, já que o Edir Macedo é um abortista. A gente não vai ter uma nota de repúdio de Ed Renekiewicz, de Ariovaldo Ramos e etc., dessa patota de esquerda, que eles são a favor também desse vandalismo com a vida. Mas cadê a nota de repúdio das igrejas sérias? Um pastor falou assim para mim: calma, pastor João Flávio, a gente não conseguiu ainda perceber o que está acontecendo. Eu falei para ele: então acorda. Porque 18 dias de governo já é tanta desgraça, a gente até entende que alguns estão aí boiando, mas precisamos ler um pouco de jornal. Acessar aí as mídias e ver o que está acontecendo e se posicionar enquanto igreja. Agora, o que eu e você, como cidadão comum, a gente pode fazer? Bom, eu estou usando aqui os meios de comunicação do CACP, usando a mídia do CACP, que é o nosso canal, que tem quase 100 mil inscritos, para poder denunciar isso, mas você pode fazer a mesma coisa ou até mesmo usar suas mídias sociais. Escrever artigo para o seu jornal da sua cidade, para o jornal que você é assinante, mandar matérias cobrando a mídia local de se posicionar ou de fazer uma matéria sobre o assunto, cobrar o seu senador, o seu deputado, o seu prefeito, o seu senador, o seu governador. Tá entendendo? Não ir lá em algum lugar e quebrar alguma coisa, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas, dentro de uma cosmovisão de pensamentos, porque isso é uma questão ideológica, então é de pensamento, vamos nos posicionar. Vamos escrever artigos, vamos fazer vídeos, vamos usar o TikTok. Aí você faz uma plaquinha lá dançando. Oi, gente, salve a vida. Eu pego umas crianças dançando, né? Com um bebezinho no colo e vamos salvar a vida, diga não ao aborto. Coisa desse tipo. Nós precisamos, sei lá, conscientizar as pessoas do malefício do aborto. O aborto é ruim para quem faz, o aborto é ruim para a nação que aprova, o aborto não resolve o problema. Ah, vai resolver, como o Edir Macedo. Ele diz que se nós tivéssemos o aborto no Brasil, nós resolveríamos o problema da fome, da miséria, o que não é verdade. O aborto não resolveu isso em lugar nenhum do mundo. O aborto é um genocídio de quem não pode se defender. É um absurdo isso. Tá bom, gente? Então, tá aqui a minha colocação, meu posicionamento. Vamos tomar uma atitude. Vamos lutar pela vida. Já que 60 milhões, supostamente, a gente não sabe, mas se houve, 60 milhões votou pela morte de bebês. Vamos lutar contra. Nós somos 59 milhões. Tem mais 30 milhões que estão nem aí. Né? Tô nem aí, tá nem aí. Tem 30 milhões que nem cheira nem fede. Tá aí atrapalhando o Brasil sem tomar posicionamento. Mas você que é daqueles 59 milhões que se posicionaram contra o aborto, nós temos que lutar contra os 60 milhões que são a favor. Convencê-los a mudar de posicionamento. Nós podemos, porque nós somos mais convictos. Nós cremos mais nas nossas convicções. Tá certo, gente? Então é isso. Nos ajude a fazer pela verdade ou pela vida o que a esquerda faz pela morte. Lutemos porque nós queremos realmente ajudar as pessoas. Eles querem salvar as girafas da Amazônia, mas não estão nem aí com os bebês. Mas nós queremos salvar vidas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.